Agora, o Aira, eu vejo o Marcelo como cara, eu não sei nem se ele concorda com essa minha visão, mas do que eu vi até hoje, o Marcelo é um cara diplomático, que vai conversando, que vai ali, vai por aqui, vai por ali, é bastante paciente, eu diria, né? Eu estou falando baseado em mim, porque eu, não, eu conheço esse meio do futebol profissional, por exemplo, há mais de 40 anos. E eu sei bem como é difícil a convivência com aquelas pessoas e como é difícil o diálogo, como é difícil eles entenderem realmente e participarem de uma coisa nobre como essa luta do Marcelo de todos nós, na verdade, uma luta da sociedade em geral. Então, eu fico olhando, eu falo, pô, esse cara ele vai conseguindo as coisas. Um exemplo, Marcelo, é essa história, eu já passo para você, Aira, essa história, por exemplo, desse levantamento que vocês fizeram, junto com a Nike, né, e com a CBF, porque quando vem da CBF, da FIFA, da Conmebol, eu não acredito. Então, de antemão, eu já sou meio assim, os dois pés atrás. Mas é lógico, se eu for uma pessoa que eu não acredite, se eu não acreditar em nada, então não tem mais o que fazer, tá certo? Se não tiver perspectiva. Eu queria que você contasse um pouco como é que a sua. Porque você é um cara que me parece muito paciente e vai indo pelas beiradas, quer dizer, e vai conseguindo as coisas. É isso mesmo ou não é bem assim? Você também perde a paciência e às vezes tem que gritar. Sou muito paciente, até às vezes eu acho que isso pode ser um defeito, assim, mas nesse mundo que nunca nos olhou da forma que deveria, a gente não tem outra maneira, né? Porque eu sempre penso, se a gente pensar e as pessoas olham para a questão racial e as pessoas negras estão com raiva. Se a gente estivesse de fato com raiva, a gente já tinha colocado fogo no planeta, né? A gente não está com raiva, a gente quer o nosso espaço, a gente quer ser respeitado. E aí, quando a gente olha para esses espaços, CBF, Comebol, até mesmo o espaço dos clubes de futebol, que sempre se venderam como São espaço popular e espaços de nunca foram poder, né? popular. Isso, e nunca foram popular. Porque o popular de um clube de futebol é ter presença de jogadores negros, é Uhum. ter presença de torcedores negros. Mas aonde estão os negros nesses clubes? Ali dentro tomando decisão. Uhum. E quando eu olho para um clube de futebol, o que eu vejo é um feudo. O que eu vejo são famílias se revezando no poder e brigando por aquele espaço político, porque o futebol e os clubes são um espaço político e são espaços de poder financeiro. E esses espaços nunca foram abertos para as pessoas negras. E aí eu costumo dizer que a gente vai conversando, eu vou conversando, e aí eu espero a porta abrir. E aí as pessoas, a porta vai abrir, mas logo em seguida a gente fecha. E aí eu digo, não. Quando tu for fechar a porta, eu já coloquei meu pé. Você E bota, aí eu não vou deixar tu bota o fechar a pezinho porta. E aí ali. eu vou chamar outras pessoas para entrarem. Gente, eu consegui abrir a porta, vamos entrar aqui. E aí, quando esses lugares se derem conta do que está acontecendo, a gente já está ali. E aí, agora, depois que a gente entrou, vamos para o diálogo. E eu acho que é isso, assim, essa minha paciência faz com que eu consiga sentar numa mesa. Eu tenho várias pessoas que dialogam com o observatório que elas dizem, Marcelo, eu não me imagino sentar numa mesa com determinadas pessoas, porque eu já abomino essas pessoas Sou antes de eu. sentar. Pois é. É, mas se a gente pensar que o futebol é controlado, por exemplo, pela CBF, pela Comebol e pela FIFA, e a gente não dialogar com essas entidades, a gente não tem como entrar nesse espaço. A gente vai Não, virar quem está aquele certo é cachorro que vai você, tá? latir. Lógico. É, às vezes eu tenho medo desse meu diálogo, né? Eu tenho medo de me tornar um amigo negro. Mas Sei. é isso, a gente tem que ir lá, a gente tem que tentar, eu acho que aos poucos eu vou indo e estou entrando em espaços que eu jamais pensei que eu entraria. Aira, no futebol feminino, acho que já entrou, né? Já entrou um pé, dois pés, aí já estão lá dentro, né? Na voadora, né? Na voadora, derrubando a porta. Que bom, também vale. Sim, sim. Enfim, é um debate que acho que como o racismo, né? Ele atravessa todas as áreas da É. sociedade, né? Acho que, obviamente, que às vezes eu acho que a gente tem sorte de trabalhar com futebol, porque de alguma forma ele é um esporte muito fácil, muito acessível, muito popular.
Então, talvez enquanto a gente debatia no âmbito político, muito distante, né, e teórico sobre as questões sociais, sobre as desigualdades, sobre as violências, né, no final das contas é disso que a gente está falando, né, uma Sim. desumanização de seres humanos, inclusive quando elas querem jogar ou brincar futebol, é muito mais difícil de explicar para as pessoas o que está acontecendo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vive essa realidade de uma desigualdade e violência dentro do esporte mais querido do Brasil, que inclusive nos vestiu com essa identidade, é através dele que a gente tem conseguido trabalhar e reverter e transformar e observar hoje, literalmente, essas mudanças, essas nuances, seja no esporte de alto rendimento, que é desse que a gente está conversando nesse momento, pensando os clubes, os campeonatos, como Copa do Mundo, mas não só, né? Eu acho que a luta do Marcelo, a minha luta, ela também atravessa questões de classe, né? Uma vez que ela consegue atingir uma população que está muito fora, né, desse ambiente de se pensar um jogador de futebol de clube, e atravessa, inclusive, uma experiência que é o futebol de lazer, né, pensando os espaços, né, quem pode jogar, quem não pode, né, as oportunidades que têm sido debatidas, né, então não é só jogar futebol, mas é o trabalho, né, quem está trabalhando, quem não está trabalhando, como essas oportunidades estão sendo conduzidas nesse ambiente que é desde política pública, né, pensar o micro, o seu bairro, né? Será que tem uma quadra? Quem pode usar essa quadra, né? Ou até espaços de clube CBF, né? Então, quando eu comecei, realmente, eu tinha que lidar com uma coordenação, né? Uma dirigência do futebol feminino dentro da CBF, exclusivamente composta só por homens, né? Homens brancos, obviamente. E hoje, óbvio que a leitura é outra, né? A gente entende a representatividade e a importância de terem mulheres e mulheres muito competentes ocupando esses espaços, né? Espaços de liderança, como o próprio Marcelo Uhum. trouxe aqui. Olhando também para esse histórico brasileiro, né? Que tem uma proibição que vai impedir o desenvolvimento desse futebol de mulheres por mais de 40 anos. Então, esse entendimento que essas oportunidades, essas obrigações que vêm da FIFA, que vêm da Conmebol, nada mais, nada menos que uma reparação histórica também, né? Que não precisa durar para sempre, mas vai ter que durar até a gente melhorar e qualificar, né, esse ambiente esportivo, para que de fato seja um esporte para todos. E é curioso porque a gente sempre fala, né? Esporte é para todos, esporte é saúde, e a gente tem tido a oportunidade nesses 10 anos de refletir sobre isso e ver como que a gente estava que nem papagaio falando sobre esse futebol que a gente ama tanto e esse futebol nos odiava tanto, né? Então, eu trabalho, obviamente, com mulheres, mas eu aprendi a fazer pesquisa com os futebols, né? Eu Uhum. aprendi a ir para várzea, a torcida organizada, a pensar as escolinhas, os colecionadores, esse ambiente de memória. Então, foi tudo isso, assim, que, na verdade, me permitiu criar um diálogo a ponto da gente questionar, inclusive, né? Quem são esses personagens que levam nossas representações, né, para os livros, para uma exposição como do Museu do Futebol, e como era problemática, né, a representação, inclusive nesses lugares, inclusive dos personagens negros, né, era como um apaziguamento, né, ó, o Pelé está aqui muito bem representado, tem outro personagem aqui, Friedrich, e É, tá ok, ó, o mas, Brasil Oira, resolveu todas as suas questões. mas é aquela história que eu já vi naquele simpósio que teve no Pacaembu, o Marcelo, há alguns meses, ou vários meses, né? Que é aquela história do você, não, fica aí quietinho, tá tudo bem, você pode participar, mas você não tem voz. Então, é um pouco isso, né? Agora, isso pelo que vocês estão falando e pelo que eu sinto, está mudando. Agora, é que a mudança ela é tão lenta e ela nunca é no ritmo que a gente deseja, né? Mas, enfim, a gente tem que ir negociando com quem, inclusive com quem, principalmente com quem está no poder.